Hoje, dia 9 de fevereiro, terça-feira da quinta semana do Tempo Comum. O Evangelho é de Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai ou a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com as tradições que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como esta. Este evangelho é muito atual, porque nós temos a tendência de nos apegarmos às tradições, aquilo que nós criamos, o modo de fazer, de se vestir, o modo de dizer as coisas, as ideias, os pensamentos, que se tornam uma forma completa, que explica o mundo. Isso nós chamamos de ideologia. Toda ideologia é uma ideia que explica o todo. E muitos de nós temos essa tendência de nos acomodarmos naquilo que para nós é tranquilo, que nos dá conforto. Jesus também, do seu tempo, tinha enfrentado diversas situações em relação à sua religião. O judaísmo, na sua forma original, era o seguimento a Deus, que tinha como normas os 10 mandamentos. Eram suficientes os 10 mandamentos para que as pessoas pudessem viver a sua fé e também viver a relação com as pessoas, com a religião e com a sociedade. Com o passar do tempo, foram acrescentados dezenas, centenas de novas regras. E essas regras depois passaram a ter o mesmo valor dos 10 mandamentos. Isso é algo que nós precisamos ter cuidado. Ideias, tradições que se tem, elas não têm o mesmo valor do que aquilo que é original, ou seja, aquilo que é fundamental na nossa vida. Imagine o que Jesus fala, denuncia. O mandamento de Deus é muito claro que se deve honrar o pai e a mãe e se deve cuidar do pai e da mãe. Mas Jesus diz que foi possível criar uma lei para ajudar a vida do templo, a manutenção do templo, que não é errado a manutenção da religião e do templo. Mas o problema é que, ao manter o templo, alguns diziam: eu já estou dando dinheiro para o templo, então eu não preciso dar mais dinheiro, não preciso cuidar dos meus pais. Esse desvirtuamento é terrível, porque ele fere a essência dos mandamentos, que para Jesus se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo o que
impede o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é uma lei que não tem justificativa, que não tem fundamento e que precisa ser mudada. Claro que podemos ter lei e precisamos multiplicar as leis, os costumes e somos tão variados no mundo, mas temos que saber que tudo é apenas tradição, é ideia nossa, é criação humana. Essas coisas não são a essência. Deus se manifestou em Jesus e só em Jesus. E Jesus mostrou para nós que nós temos que viver nessa perspectiva, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Pela intercessão dos beatos Manuel e Adílio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.